Olá pessoal, tudo bem? Conseguiram entregar as atividades semana 1 e 1 complementar e semana 2 e 2 complementar? Qualquer dúvida, continue entrando em contato com os professores para saber como se faz para enviar. Hoje nós vamos ver as atividades da semana 3 e semana 3 complementar. Vamos falar sobre tomada de notas, um assunto que você pode usar em todas as matérias para melhorar os seus estudos. Eu sou a professora Andréa Mata, de Língua Portuguesa, e este é o canal Adoro Saber. Bora lá, que a aula já vai começar! Práticas de linguagem, oralidade. Objetos de conhecimento, procedimentos de apoio à compreensão, tomada de notas. Habilidades. Tomar notas de aulas, apresentações orais, entrevistas, ao vivo, áudio, TV, vídeo, identificando e hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de síntese e reflexões pessoais ou outros objetivos em questão. Conteúdos relacionados: entrevista, apresentação oral, gêneros, programas de rádio, relatos de experimento científico, etc. Tomada de nota. Registro pessoal, visando a reflexões pessoais sobre o registrado, identificação de informações relevantes e síntese em notas de modo coerente, garantindo a possibilidade de retomada das ideias pelo seu autor. Ou seja, você vai aqui exercitar a tomada de notas. Deveria ser uma prática recorrente na vida de um estudante, né? Você vai assistir a aula e faz anotações do que o professor está falando. Mesmo que o professor não escreva nada no quadro, é bom que você faça anotações, tome notas para conseguir estudar depois o conteúdo. Tomada de notas. Prezado estudante, esta semana você vai praticar a tomada de notas de aulas, apresentações e entrevistas, demonstrando a sua capacidade de selecionar e hierarquizar informações, ou seja, ver quais são as informações mais importantes e menos relevantes. Recapitulando, as anotações são tomadas a partir de uma exposição oral. Seu objetivo é registrar e conservar a informação fundamental proporcionada pela pessoa que faz a exposição, o professor em uma aula, um palestrante, etc. Fazer anotações implica selecionar e anotar a informação à medida que a recebe. Isso exige um considerável esforço de atenção e de capacidade de discriminar e resumir de forma rápida a informação relevante. Disponível em colaweb.com, acessado em 17 de janeiro de 2021. Para saber mais sobre esse tema, acesse pt.wikihow.com, tomada de notas. É importante ressaltar que tomar nota não é anotar tudo o que a pessoa está falando. Você vai anotar os pontos mais importantes para você conseguir retomá-lo depois, conseguir estudar, ler aquilo ali e lembrar de tudo que a pessoa falou, ou dos pontos mais importantes. Você vai começar colocando a data, lá no alto da folha, depois o título da apresentação a qual você está tomando nota, o assunto, né, dessa ação ou dessa aula. E vai começar anotando as palavras-chave. São aqui que contêm as principais informações a respeito do que você está ouvindo. Você anota as palavras e deixa um espaço entre elas, porque depois você pode retornar nelas e fazer anotações adicionais. Não anote a frase inteira que a pessoa está falando. Senão você perde tempo. Você vai anotar só essas palavras-chave para poder ganhar tempo. Use as suas próprias palavras, porque assim você vai entender melhor a hora que você for ler e estudar
as notas que você tomou. Para comparar essa coisa de anotar o que é mais importante, em vez de anotar tudo que você veio, vamos dar uma olhadinha num trechinho bem pequenininho do filme Coraline e o Mundo Secreto, onde ela começa a tomar nota de coisas que ela vê na casa dela. Essa casa aqui tem 150 anos. E daí? Daí, explora ela. Vai lá fora e conta quantas portas e janelas essa casa tem e liste tudo que for azul. Só me deixa trabalhar. Doze janelas com goteira. Cuidado, está quente. 12 insetos nojentos, um boiler velho enferrujado. Não, 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 não. Não aperte. Um menino chato de azul num quadro extremamente chato. 4 janelas incrivelmente chatas e não tem mais portas. Perceberam como ela anotou só as coisas importantes e não tudo o que ela viu? Vamos agora então à nossa tomada de notas. Então, se ele pediu para você assistir a este vídeo, Nós já sabemos que vamos começar pelas palavras-chave, né? Então, se são as palavras mais importantes, ele já vai citar agora na introdução, porque é uma aula, não é? Aula bem preparada, já é introduzida com os assuntos a serem abordados nela. Então, provavelmente, as palavras-chave já vão estar aí no começo. Eu sou o professor André, e sou professor de arte. Temos focar em 2 contribuições culturais que são fundamentais, né, para o nosso modo de existência, para os nossos hábitos e para e que nos faz ser diferenciados, né, e faz que a cultura brasileira seja tão valorizada mundo afora, e é importante que nós também venhamos a cada vez mais valorizar ela no nosso dia a dia. Já viu aí? Uma palavra-chave pode ser valorização ou valorização da cultura brasileira. Pode ser a primeira expressão ali nas palavras-chave. A ideia de conformação é pensar como é que esse encontro, né, entre diversas culturas, né, de locais diferentes, Podemos citar encontros também. vão estabelecendo trocas, conformação e diz respeito a isso, né? É um processo que vai se desenvolvendo e que vai, então, chegando a um modo mais fixo, falar um pouco da colonização, né? Essa diversidade e também da violência que a colonização traz para nós. Outras palavras-chave: colonização, diversidade e violência. Tudo que ele disser a partir de agora vai ser sobre essas 3 palavras. Um encontro polêmico e violento, né? E por isso a gente sempre tem que ter um pensamento crítico em relação a esse encontro. Violência e destruição. Bem, para a gente pensar um pouco mais disso, olha
o tanto de experiências culturais que se encontraram no Brasil a partir da colonização, né? Então, aqui no território que hoje nós chamamos de Brasil, já havia uma comunidade indígena muito pujante. Então, já sabemos que ele vai falar sobre as influências que nós escrevemos lá atrás, né? Sobre as influências da cultura indígena na nossa cultura. Então, portugueses, depois vieram africanos, holandeses, italianos, alemães e Resistência, mais uma palavra-chave. dos próprios indígenas, né, no início da colonização, que fogem saem do litoral brasileiro e fogem para o interior para não serem explorados pelos portugueses naquele início da colonização, né? Então, esse é um modo de resistência, né? Fugir, eu não vou participar dessa troca nesse momento. Possivelmente agora, ele vai falar sobre a geografia, como a geografia do Brasil influenciou na formação da nossa cultura. Então, o território nacional é muito grande. Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. Viu? Falou de novo da diversidade, que a gente já anotou lá atrás, né? Contribuíram para o processo cultural brasileiro se tornasse diverso. Por causa dessa geografia, cada região vai poder desenvolver um modo específico de se expressar culturalmente a partir dos encontros que se estabeleceram. Então, a gente tem um exemplo aqui, a música sertaneja. Encontramos nela elementos que remetem à vida do campo demográfico. A influência Realizado pelo indígena. IBGE em 2010 é de influência indígena. A língua, né, primeiramente, no nosso território. Agora as Foram influências mais, africanas. né, de comunidade iorubá, né, que vem ali do Benin, da língua, também vai aparecer marcas. Aí fala das influências na língua, na culinária, na arte, assim como houve com as influências da cultura indígena. Dessa influência africana. E aí e a questão do racismo. Olha aí o racismo, que nós já anotamos lá atrás também. Quando ele aparece, está relacionado com esse modo, né, que foi construído historicamente de hierarquizar seres humanos por causa das suas diferentes fenotipos. Agora as formas de resistência contra esse racismo. Então, em todas essas relações, houve conflitos, tensões, e que ainda estão na nossa sociedade, mas que a gente tem lutado, né, por meio da educação, por meio das ações sociais, reverter esse pensamento e, por meio da arte, também pensar como valorizar essas culturas e identidades no nosso dia A valorização, novamente, que nós falamos lá atrás. a dia. Bem, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Nós já vimos quais são as palavras-chave, mais ou menos, né, que podemos colocar. Conformação, influências, colonização, racismo, violência, destruição, identidade, diversidade, resistência, geografia e arte. Estas respostas são, de certa forma, pessoais, porque cada um é que vai ver o que é importante para si nas suas anotações. Mas nós não podemos ignorar os pontos mais importantes dessa aula em específico. O resumo também já deu para ter uma noção, né? Resumidamente, a aula fala sobre a formação da cultura brasileira a partir da colonização dos portugueses. Aborda a destruição dos recursos naturais e culturais, trata também da diversidade cultural herdada dos povos indígenas e africanos e da discriminação racial que se iniciou no país já naquela época. Encerra com a reflexão sobre como podemos ressaltar hoje toda a diversidade cultural que temos sem qualquer forma de discriminação ou preconceito. As principais características da cultura brasileira abordada nessa aula. Encontrei também bem de forma resumida são
a diversidade de etnias, influências indígenas e africanas na língua, na culinária, nos costumes e na arte. E a discriminação racial. Vocês podem até perceber que essas principais características também estão relacionadas à palavra-chave, assim como o resumo. Tudo converge para as palavras-chave. E a referência do tema estudado é o nome do vídeo que nós assistimos. Vamos agora às atividades complementares. Você sabe que esse ano o PET só vale 60% tanto da carga horária quanto da sua nota. Então nós precisamos de atividades complementares para complementar essa nota e essa horária que estão faltando. Então, vamos aí. Referenciação e progressão referencial. Na norma culta dos textos orais e escritos, os falantes da língua constroem e reconstroem seus objetos do discurso, fazendo um processo de introdução e retomada de termos a todo momento. Antes de mais nada, é importante lembrar que o uso da norma padrão não está relacionado ao falar certo ou errado. Ela é apenas mais uma variante da língua e geralmente é utilizada em centros urbanos e por pessoas que tiveram acesso à escolarização mais alta. Podemos identificar traços da norma culta na textualidade, ou seja, no modo como os falantes introduzem ideias e as articulam, seja como ligam as ideias no seu texto. No processo de introdução, apresentamos o referencial, ou objeto de discurso, que é o termo mais importante do texto. Para evitar sua constante repetição, fazemos a retomada desse referente usando um pronome. Pode ser pessoal, demonstrativo, possessivo, relativo ou outro sinônimo. Assim, quanto maior o repertório, mais variedade de estratégia de retomada podemos usar e mais próximos da norma padrão ficamos. Essas ideias estão no site novaescola.org.br. Atividades. Para fazer as atividades a seguir, assista ao documentário Ele Era um Menino Feliz, Menino Maluquinho 30 anos depois. Disponível em, aqui, o link para assistir o documentário inteiro. Mas se não for possível você assistir ao documentário inteiro, você pode assistir ao fragmento que só tem 2 minutos, disponível aqui nesse link. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Tem muita história para contar do menino maluquinho, porque ele está falando da alma dele, do sentimento dele, quer dizer. Mas, na verdade, ele é o menino libertário, né? Por isso que ele acha que ele fez tanto sucesso. Foi uma professora que leu para mim no primário. 29ª edição, já é bem antiguinho. Tanto que aqui, ó, desde 93 que eu tenho ele. E aí, minha diversão era, depois que eu li, eu quis, tipo, pintar, colorir. Eu falei, vou deixar o livro mais bacaninha, né? Aí eu me diverti, assim, pintando. Coloquei parte da minha vida, parte das minhas imaginações, das minhas fantasias no livro. Isso foi bacana, assim, ao mesmo tempo que eu li, eu criei a minha própria história, né? O Ziraldo, ele é um cara legal, assim como ele terminou o livro, ele é uma pessoa feliz, e eu acho que ele tenta passar isso no livro dele, né? Passar para as pessoas que toda criança precisa brincar, precisa ter suas fantasias, suas imaginações, para poder ter uma formação bacana para o futuro, né? Para se tornar gente grande.
Eu sei que foi uma bela aventura. Quando o livro ficou pronto, eu lembro que eu falei pro pessoal do Pasquim, rapaz, eu acho que eu acertei na mosca aqui, viu? Acho que esse livro vai vender muito. E não deu outra. Número 1. Leia o trecho abaixo, transcrito da fala de Ziraldo, presente no documentário Ele Era um Menino Feliz, o Menino Maluquinho 30 anos depois. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Tem muita história para contar do menino maluquinho. Ele está falando da alma dele, do sentimento dele, mas na verdade ele é o menino libertário. Por isso fez muito sucesso. E aqui a fonte, e é justamente esse documentário do qual estamos falando. Repare que o termo em destaque, um menino maluquinho, acima da fala, apresenta um fenômeno de introdução, isto é, ele é o referente principal desse trecho, ou seja, é a respeito de um menino maluquinho que esse trecho está falando. Quais outras palavras ou termos foram empregados para retomar esse referente, ou seja, para se referir a um menino maluquinho, para evitar a repetição? Em vez de repetir um menino maluquinho 500 vezes, ele foi substituído por algumas outras palavras ou termos. Que palavras foram essas? Olha aqui. Era uma vez um menino maluquinho. Ele, quem que é esse ele? Um menino maluquinho. Tem muita história para contar do menino maluquinho, agora com letra maiúscula, porque virou um personagem. E quem é esse personagem? Justamente esse que foi marcado aqui em cima. Ele, quem é esse ele? Se não o próprio menino maluquinho? Está falando da alma dele. Dele quem? Quem é esse menino libertário? Ele usou os termos ele, dele, menino maluquinho e menino libertário para se referir a um menino maluquinho. Leia este outro trecho retirado do mesmo documentário. 39ª edição, já bem antiguinho. Tanto que aqui, desde 93 que eu tenho ele. E aí, a minha diversão era, depois que eu li, eu quis, pintar, colorir. Aí eu falei, vou deixar o livro mais bacaninha, né? Aí eu me divertia pintando. Coloquei parte da minha vida, parte das minhas imaginações, das minhas fantasias no livro. Isso foi bacana. Ao mesmo tempo que eu li, eu criei a minha própria história, né? Ziraldo, ele é um cara legal. Assim como ele terminou o livro, ele é uma pessoa feliz. E eu acho que ele tenta passar isso no livro dele, né? Passar para as pessoas que toda criança precisa brincar, precisa ter suas fantasias, suas imaginações, para poder ter uma formação bacana no futuro, né? Para se tornar gente grande. Número 2. As falas do trecho acima são mais formal ou menos formal? Comparando esse trecho aqui, que usa vários termos para substituir um menino maluquinho, não repete palavras. Essa linguagem aqui é mais formal ou informal? Essa daqui, que repete várias palavras, é mais formal ou menos formal? 3. As palavras e expressões que são introduzidas, ou seja, que são objeto ou referencial, e que são retomadas nas frases seguintes são 39ª edição, no primeiro parágrafo, e Ziraldo, no segundo parágrafo. Que essas expressões é que são o assunto no primeiro parágrafo e no segundo. As palavras que são utilizadas para retomar os termos referenciais 39ª edição e Ziraldo são. Dessas palavras aqui, quais foram usadas para retomar, ou seja, para se referir, para substituir os termos 39ª edição e Ziraldo? Bem antiguinho, o livro e livro para a 39ª edição e ele e dele para Ziraldo.
nós usamos para nos referir à 39ª edição, bem antiguinho, e o livro. E para nos referir a Ziraldo, nós usamos ele e dele. Reescreva o trecho a seguir usando uma modalidade mais formal, ou seja, mais próximo da norma culta padrão. Faça as modificações necessárias. Substitua e elimine termos para evitar repetições. Use pronomes e sinônimos, por exemplo, a obra, o texto, a produção, etc., para substituir os termos repetidos. Então, olha só. 39ª edição, já bem antiguinho. Numa linguagem mais formal, você fala antiguinho? Não fala, você fala antigo. Já bem antigo. Tanto que aqui, ó, desde 93 que eu tenho ele. O que é esse ele aqui? Não é essa 39ª edição? Então, podemos, por exemplo, substituir pela obra, pelo livro. Aí, a minha diversão era, depois que eu li, eu quis, tipo, pintar, colorir. Pode fazer uma modificada aí também, né? Aí eu falei, vou deixar o livro mais bacaninha, né? Como eu já usei livro anteriormente, eu posso colocar aqui a obra. Tira esse né, que é uma marca da linguagem oral. E aqui, bacana. Aí eu me divertia pintando. Aí, outra marca da linguagem oral. Então, a gente pode... Coloquei parte da minha vida, parte das minhas imaginações, das minhas fantasias no livro. Imaginação pode ser usada no singular, não é? Isso foi bacana. Ao mesmo tempo que eu li, eu criei minha própria história, né? Outro né. Então, vamos só tirar esse né, que é marca da linguagem oral. Vamos lá. 39ª edição, já bem antigo. Tanto que tenho o livro desde 93. A minha diversão era, depois que eu lia, pintar, colorir. E pensei, vou deixar a obra mais bacana, né? Então, eu me divertia pintando. Coloquei parte da minha vida, parte da minha imaginação, das minhas fantasias na produção. Isso foi bacana. Ao mesmo tempo que eu li, criei a minha própria história. Você sabe que existem outras formas de se reescrever esse trecho, mas esse aqui foi o mais simples que eu encontrei. Aqui é a referência, essas atividades foram adaptadas do site novaescola.org.br. E ficamos por aqui. Terminamos mais uma semana. Semana que vem já entraremos na semana 4 do PET, então já estamos encerrando esse bimestre. Corra atrás das suas atividades, vê o que está pendente para entregar tudo de uma vez. Ainda tem muito aluno devendo as semanas anteriores, tanto as semanas do PET quanto as complementares. Então, dá um gás aí nessas atividades. Procura seu professor, vê como é que faz para entregar as atividades lá no Classroom, que esse ano é tudo por lá. Não tem mais esse negócio de ficar tirando fotinha e mandando, não, tá? No mais, continue mantendo o distanciamento social, lavando sempre bem as mãos com água e sabão ou usando o álcool em gel. E se for sair, use uma boa máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até mais, até a próxima aula.